Se você pode realmente ver ou sentir Deus trabalhando através de alguém, então você deve reconhecer que o que é verdade sobre ele deve ser verdade para você, porque a experiência dele era como a sua, até que o Espírito o tocasse. O propósito da verdade espiritual é elevar você a uma compreensão de sua verdadeira identidade. Se você pode acreditar que testemunhou um traço de consciência espiritual, Deus, emanando de qualquer instrutor espiritual, então você acredita que o Filho está nele e, no minuto em que você acredita que o Filho está nele, você mesmo é salvo. Você é elevado para que você saiba a verdade sobre ele, a qual é verdade sobre sua própria identidade. Caso contrário, isso não seria verdade de modo algum. Deus não faz acepção de pessoas. Olhe para trás na história de todos os líderes espirituais e você descobrirá que algo aconteceu em suas mentes domésticas ou cotidianas de trabalho, algo que os despertou para o fato do Cristo. Pessoal, para a gente poder se aprofundar nesses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o despertar da consciência. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar da consciência? Ô Gilson, o despertar da consciência é o acordar deste sonho. O ser humano não sabe, não percebe, não compreendeu ainda que ele está dormindo. A verdade do ser humano, nesta condição em que nós nos encontramos, nós nascemos dormindo, crescemos dormindo, nos tornamos adolescente, jovem, adulto, casamos. Tudo isso fazemos dormindo. Depois temos filhos, depois temos netos. Então esse nascimento é dormindo, essa vida é dormindo. E quando essa morte acontece, nós estamos dormindo. Então o ser humano passa pela vida sonhando. Porque este sono, esse dormir, está nesta vida onírica, de sonho. E o que é basicamente esse sonho? É o sonho da separação, onde você, dormindo, sonhando, se vê como alguém separado da vida, vivendo a vida e fazendo de tudo para continuar ou manter essa continuidade da vida, que na verdade é um sonho. No entanto, esse sonho é um sonho conflituoso, é um sonho aflitivo, é um sonho problemático. Nessa forma de vida, nesta insciência do sonho, que é esta inconsciência da consciência do eu. Repare como é interessante. Nós temos essa consciência do eu, uma consciência semelhante àquela que temos em sonho, quando sonhamos à noite. No entanto, esse sonho aqui parece ser real, mas o sonho à noite também parecia. Mas nesse sonho aqui, parecemos ter consciência de tudo isso e parecemos estar no controle de tudo isso.
o que de fato não é verdade. Nós não temos controle absolutamente de nada. Mas gostamos do pensamento, da crença, do conceito, da ideia de estar no controle. Assim nós criamos a ideia do pensador, desse elemento presente que é a consciência. A consciência do eu. Então nós temos a ilusão desta consciência do eu. E de ser alguém presente no controle, tomando decisões, tendo pensamentos, tendo sentimentos, tendo emoções, tomando resoluções e realizando coisas. É isso que nós chamamos de vida. A vida da pessoa. A vida do eu. Nós não percebemos que aquilo que nós conhecemos por vida é a continuidade de um sonho que fazemos de tudo para sustentar. Agora, a não ciência disso, a inconsciência sobre isso, tem nos colocado em uma condição de ignorância. Então nós estamos vivendo na ignorância a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito daquilo que aqui está presente nesse momento. Então tudo isso está acontecendo dentro do sonho. Mas aqui eu tenho uma notícia. Há algo real presente, que não faz parte desse sonho, e que não está nesse contexto de consciência, como nós conhecemos, onde está presente essa consciência do eu, que pensa, que sente, que age, que faz, que se emociona, que casa, separa, tem filhos, realiza, alcança projetos, sonhos, dentro deste sonho maior. Há algo presente além de tudo isso. E o nosso trabalho aqui consiste exatamente em investigarmos isso. Então, quando você pergunta o que é esse despertar, o despertar é a ciência desta realidade que está presente além deste sonho, que é o sonho do eu. Você se vê como alguém presente no tempo e no espaço, tendo uma história, uma memória, um passado, um presente e um futuro. Tudo isso está dentro desta consciência, que é a consciência da pessoa, desse mim, desse eu. O despertar é ver esta consciência como de fato ela é, tomar ciência dela. E quando você toma ciência do que ela é, do que ela representa, o sonho termina. Aqui eu me refiro a esse sonho da separação, a esse sonho do controle, a esse sonho desse elemento que se sente o agente, o autor das ações, o pensador dos pensamentos, o senhor das emoções, aquele que controla e gerencia suas coisas. Tudo isso desaparece com o real despertar, que é o despertar da consciência real. Então nós temos o fim do sonho, porque temos o fim deste sonhador. Talvez você pergunte, e a vida? Bem, a vida continua como ela é. Veja, como ela é, não como no pensamento você a conhecia. Ô Gilson, nós temos um modo de se reportar à vida, à experiência da vida,
através dessa janela do sonho do eu. Então nós temos uma janela que é a janela desta consciência do eu, e através dessa janela nós estamos em contato com a vida. Então o nosso modo de ver a vida é através dessa janela de condicionamento. Esse condicionamento é o sonho, é a consciência egóica, é a consciência pessoal. Assim, nós não estamos em contato com a vida real, estamos, através dessa janela, nessa experiência, sendo experimentador de tudo isso que está acontecendo no sonho. Assim, nós estamos no equívoco, no engano. Nós estamos dando continuidade a todo esse sonho que os nossos pais, os nossos ascendentes tiveram. Eles estavam aqui sonhando. Eles, se estão ainda dentro desse contexto do sonho, vivendo suas vidas, ainda estão no sonho. E nós estamos dando continuidade a tudo isso. A visão particular, egocentrada, da consciência separatista do eu, nesse isolacionismo da vida, da realidade e de Deus, nós estamos dando continuidade a essa forma de existência, onde está presente essa alienação de Deus, essa alienação da vida real, essa alienação do outro, essa alienação de nós mesmos, porque estamos vivendo nesse autocentramento. Veja como nós precisamos investigar isso. Nós acreditamos, por exemplo, que estamos em relação com as pessoas, mas cada uma está vivendo no seu particular sonho. Nós estamos apenas interagindo no sonho delas, e elas estão interagindo com o nosso sonho. Então, o que temos na vida é um grande sonho, onde nós compartilhamos do mesmo sonho, nesta consciência comum a todos, que é a consciência egóica. Embora cada um esteja particularizando sua experiência, naturalmente particularizando o seu sonho. Veja que nós não temos a menor ciência disso. Não temos ciência disso, porque nós não trabalhamos a verdade sobre esse despertar. E nesse contexto de história humana, são muito poucos os que têm real inclinação para a investigação disso. Os que questionam a vida como ela acontece para eles, onde temos presente nessa vida acontecendo para cada um de nós a confusão, o sofrimento, a desordem, o medo, o sofrimento presente no medo, o sofrimento presente nas contradições linkadas aos desejos. Então, o ser humano, ele passa por estados neste sonho de existência humana, por estados conflituosos, aflitivos, de desordem e de sofrimento. Mas muito poucos questionam isso. Entre nós, alguns poucos já perceberam ou já desconfiaram de que deve haver alguma coisa além desta rotina, desse tédio, desse assim chamado sucesso em realizações materiais. Mesmo que em meio a esse sucesso de realizações externas, já percebemos a insuficiência, a carência,
a dor, o sofrimento presente. Há dentro do ser humano um nível de insatisfação, de angústia, de vazio existencial. Alguns poucos já perceberam e já se perguntaram e já se envolveram em todo tipo de busca ou procura para ir além disso, para encontrar algo além de tudo isso. Então, eles querem ir além desta condição. Assim, o ser humano vem há milênios também perguntando se não existe alguma outra coisa além desta vida. Aqui, a boa notícia é que sim, como colocamos agora há pouco, há uma realidade presente, além deste sonho. Mas a verdade é que não podemos tomar ciência dessa realidade sem um trabalho em nós mesmos. E esse trabalho é o trabalho da realização da verdade, da vida como ela está acontecendo. Tomar ciência da verdade da vida como ela está acontecendo é ir além desta condição. É investigando a natureza da confusão, da desordem, do sofrimento, dos dilemas, dos conflitos, dos problemas, da insatisfação em meio a todas as conquistas e realizações. É investigando tudo isso que podemos constatar algo além disso. É por isso que temos enfatizado aqui para você a beleza desse encontro com esse estudo de nós mesmos, com essa oportunidade de questionarmos tudo aquilo que se passa dentro de cada um de nós, internamente e externamente em nossa vida de relações com as pessoas, com as situações, com o mundo à nossa volta. Então é isso que estamos trabalhando aqui. É esse despertar que estamos trabalhando aqui com você. Algo que os despertou para o fato do Cristo, como seu próprio ser, o fato de seu próprio ser como o Filho. Que a compreensão do Filho interior levante seu próprio ser até aquele ponto em que você concorda que qualquer coisa que já tenha sido verdadeira sobre os líderes espirituais do passado é a verdade sobre você, porque é o mesmo eu aparecendo como você e como eu, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 41. Os judeus então resmungaram contra ele, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Como os seres humanos odeiam ouvir isso, como isso os antagoniza. Ouvir alguém dizer, eu tenho algo de Deus em mim, eu sou a própria presença de Deus. Eles se ressentem disso porque sentem que alguém está se colocando como maior ou separado do resto deles, sem entenderem que ele está apenas estabelecendo um princípio para que todos o adotem. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas,
e serão todos ensinados por Deus. João capítulo 6, 42 ao 45. Você vê isso? Jesus eleva e glorifica o Cristo nele. Mas, então ele se vira e diz, e todos serão ensinados por Deus. Mais uma vez, ele está minimizando a condição humana. O propósito de nosso estudo é que Deus possa revelar-se como nossa consciência individual. Eu sou a palavra que se torna carne. O começo da sabedoria é quando nós tiramos nossa atenção do mundo exterior, do mundo do efeito ou da aparência e começamos a perceber que o poder não está nele, mas em mim, no eu. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a atenção. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos praticar a atenção plena? Então, Gilson, essa pergunta é importantíssima. Veja, nós temos em nosso outro canal esses assuntos que nós trabalhamos aqui com você nesse canal. Dentro dessas respostas para essas perguntas, nós temos em nosso outro canal diversas playlists trabalhando todos esses assuntos aqui. E um desses assuntos, veja, são diversos vídeos, centenas de vídeos, todos aprofundando isso. E um desses assuntos é essa importante questão também desta atenção. Nós não sabemos o que é ter um contato com o momento em atenção, em plena atenção. É essa atenção que nos possibilita tomar ciência daquilo que o eu representa, daquilo que o ego representa, daquilo que esse sentido de pessoa representa. É isso que nos possibilita ter a primeira aproximação, a base para essa primeira aproximação desta ciência de nós mesmos. A base para esse estudo de nós mesmos requer a presença desse olhar para esse movimento que está presente aqui e agora, tanto dentro de cada um de nós, como externamente, no espelho das relações com as pessoas. Como nós respondemos às pessoas, como elas interagem conosco. Esse sentido de pessoa presente, sendo visto, sendo percebido. Dentro dessas relações, então essa relação com nós mesmos, com os nossos próprios pensamentos e sentimentos e emoções, repare, tudo isso são elementos que aparecem em nós e que vêm do passado. Isso precisa ser visto, compreendido. Isso requer a presença do autoconhecimento. Assim, a presença dessa atenção, desta plena atenção sobre as nossas reações, nos aproxima do autoconhecimento. Você pergunta o que é esta atenção plena? Alguns associam a expressão atenção plena a alguma técnica que alguém pode realizar ou fazer para lidar melhor com a vida no momento presente. Veja, não é isso. A verdade da atenção plena é ter uma aproximação de si mesmo nesse instante, para ficar cônscio diretamente de todo esse movimento da consciência do eu. Isso é atenção plena. Isso não requer uma técnica ou uma prática. Requer um real interesse para ficarmos cientes de nossas reações, daquilo que se passa conosco. Olhar para aquilo que está presente aqui e agora,
Quando um pensamento surge, uma emoção surge, uma sensação aparece, o que quer que esteja surgindo, nesse instante, se aproximar disso e olhar. Apenas olhar. Eu tenho dito que é como quando você vai assistir um filme. Você não vai interagir com os atores. Você não vai alterar nada naquele filme. Você vai assistir o filme. Você não é um dos atores. Você não está dentro do filme. Você é uma testemunha. Você apenas olha, toma ciência, percebe, você vê, você escuta. Você tem a clareza daquilo que acontece ali, nesse assistir. Aqui, se aproximar de si mesmo é aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre suas reações. Não é corrigir, não é alterar, não é modificar. É importante que você escute isso. Você não vai se envolver com o que vê, com o que escuta, com o que observa. Você vai apenas assistir suas reações. Você vai ver esse filme. Você carrega esse filme que é o filme da humanidade. Toda a história da humanidade está presente em você. Toda a história dos seus ascendentes, eles estão presentes em você. Estamos terminando com o nosso passado. Toda essa história de condicionamento humano presente. Isso está tendo um fim nesse momento, nesse olhar, nesta aproximação do autoconhecimento. Nós estamos terminando com o tempo. Então, isso é o fim do passado, do presente e do futuro. É o início, é o surgimento de algo novo, de uma mente nova, quando o passado termina. Então, será possível ter ciência da vida, compreendendo o fim para todas as coisas nesse momento? Porque, repare, a vida é aquilo que está acontecendo agora, como algo que nunca aconteceu. E, no entanto, o nosso contato com o momento presente, com essa base de passado, que é toda essa história da humanidade, que é toda essa história dos nossos ascendentes, que são os pais, nossos avós, bisavós, nós estamos dando continuidade à ilusão, sustentando uma interpretação da vida nesse momento. É assim que estamos dando continuidade a esse sonho, que é o sonho do eu. Aqui, quando você aprende a olhar para as suas reações, você termina com o passado, porque você se dá conta desse filme. Você apenas toma ciência. Isso é o fim do tempo, desse assim chamado passado, presente e futuro. Então, essa é a verdade do encontro para essa atenção. Isso lhe dá a base para o autoconhecimento e para a evidência da meditação. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Todo poder é dado a mim. Eu tenho domínio sobre tudo o que aparece no mundo defeito. Em vez de ministrarmos tratamentos, vamos ver se não podemos sorrir, pelo menos interiormente, não abertamente, para não ofendermos ou parecer que minimizamos o sofrimento de alguém, mas sim sorrir interiormente, no sentido de, sim,
mas eu sei que não há poder na aparência. O poder está em mim, na consciência, seja o indivíduo este ou aquele. Deus, a consciência de qualquer indivíduo é o poder. Eu não mais odeio, temo ou amo o que aparece do lado de fora, ou o que o homem mortal ou o efeito mortal podem fazer comigo. Pare de dar poder a números, a pães e peixes, porque eles não têm poder. Eu sou o poder. Deus, a consciência divina, aparece como meu suprimento infinito, como meu corpo espiritual infinito. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem esse real desejo em se aprofundar nesses ensinamentos, em viver essa verdade, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online, existem também encontros presenciais, inclusive retiros. Nesses encontros de final de semana, o mestre, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. Por já estar nesse estado desperto de consciência, só sua presença já é uma energia e algo que é indescritível. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nessa energia, nessa graça e nesse poder. E isso é um facilitador incrível para a gente perceber o que está além da compreensão, além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.